Meu nome é Lucas Viana, eu estudo na FATEC Zona Leste, período da tarde, e esse aqui é meu trabalho de PO. Antes de começar, eu separei alguns tópicos que eu considero importante para melhor entendimento do tema principal. Então eu vou deixar eles até na descrição aí, vai estar tudo separado por tempo, e aí o tópico que vocês se interessarem aí, vocês conseguem pular e tal. Sintam-se livres para consultar a parte que for de interesse de vocês, tá bom? Bom, vamos começar então. O primeiro tópico é: o que é uma API? A Application Programming Interface, que traduzindo é interface de programação de aplicativos, é um conjunto de rotinas e padrões de programação que os programadores podem usar para criar softwares ou interagir com sistemas externos. Elas são desenvolvidas por uma comunidade de desenvolvimento por terceiros ou empresas grandes, no caso da Google como exemplo, e podem ser monetizadas ou não. Nesse caso de não ser monetizadas, normalmente a gente chama de open source, né, que significa código aberto. E normalmente elas são usadas para fins acadêmicos, para estudo mesmo. Em seguida, o que uma API é capaz de fazer? Assim como falado meio que por cima anteriormente, no slide anterior, elas permitem a comunicação entre aplicativos sem intervenção do usuário, oferecem diversas funções acessíveis por meio da programação, elas definem comportamentos específicos de um determinado objeto em uma interface, aumentam o potencial e funcionalidade do programa, e ela tem essa vantagem aí de ser reutilizável, ou seja, a partir do momento que ela foi desenvolvida, ela consegue economizar bastante tempo para um próximo programador que queira fazer aquela função. Como já vai estar, a biblioteca já vai estar pronta, ele só vai reutilizar. Isso daí já impede que escreva do zero aí, já ajuda bastante economizando tempo. Eu preparei agora alguns exemplos de API Java aqui, né? Eu peguei direto do Wikipedia, então vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram dar uma olhada, ou pausar o vídeo para dar uma olhada. Fiquem à vontade. E chegamos ao ponto principal agora da apresentação, que é HTTP Client. Eu deixei ali em cima de uma breve explicação do que é, né? Que é usado para fazer requerimentos de HTTP na internet. Acessa tudo que for exposto através do HTTP. E ele possui mecanismos de solicitação síncrona e assíncrona. Antes de tudo, né, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. O hipertexto é um tipo de texto que permite o leitor escolher de onde ele vai começar a ler, ou seja, ele tem uma sequência ali, mas essa sequência ela não necessariamente ela precisa ser seguida. A API ela consiste em três classes principais, que seriam HTTP Request, HTTP Client e HTTP Response. Aí seria o requerimento, o cliente e a resposta. O request nada mais é que uma solicitação enviada do cliente para um servidor. E o HTTP cliente ele se comporta como um container. Esse container ele faz várias solicitações, né? E o que é um container? O container, no caso, seria um ambiente isolado e que tem a sua função e responsabilidade. Se caso aconteça algum problema com esse container, o que acontece? Ele não para de funcionar. Ele manda essa função para outro container. E agora, por último, ficou sobrando a resposta. A resposta nada mais é que o resultado do HTTP request. Beleza, agora nós vamos para a área de desenvolvimento do código. Antes mesmo de começar o desenvolvimento, nós vamos precisar de um módulo incubador. Esse módulo a gente vai construir dando aqui o nome dele, o nome do módulo, e usando a função requires. Aí a gente vai colocar requires, jdk.incubator, e a função a biblioteca que a gente está incubando aqui, que seria HTTP client. Certo? Depois disso, nosso próximo passo é configurar o URI fornecendo o URL. Mas espera, o que é o URI? O URI, no caso, é a abreviação de Uniform Resource Identifier, que traduzindo seria Identificador de Recursos Universal. Ele tem como responsabilidade, assim como o nome sugere, ele identifica a responsabilidade. Ou seja, tudo que se você estiver numa página e, por exemplo, tem o título, tem a própria página, tem imagem, ele vai identificar aquilo lá, ele vai dar uma identificação única para aquilo. E enquanto o URL é o localizador de recursos universal, o Uniform Resource Locator, né?
E o que vai acontecer nessa linha aí? A gente está criando um construtor aqui, ó. Nós vamos criar um construtor, certo? A gente está definindo, identificando aqui dessa URL aqui, a gente vai identificar todos os, não posso dizer todos agora no momento, que a gente vai ver um pouco mais para frente essa parte, mas a gente vai estar identificando os elementos daquela determinada URL. Esse daqui no caso são duas formas de fazer, né? Essa daqui seria a primeira e essa aqui a segunda. E após a gente escrever essa linha de código, nós vamos precisar agora especificar o método HTTP. Aqui eu deixei um slide preparado já com alguns métodos, mas não pretendo explicar eles, somente o que a gente vai usar. A gente tem o get, o patch, trace, options, put, head, delete, connect e o post. Bom, o método get, assim, alguns de vocês já devem conhecer, né? Ele solicita a representação de um recurso específico e as requisições utilizando o método get só retornam dados. O post, se você parar para pensar post de postar mesmo, no sentido de Facebook até mesmo, ele submete uma entidade a um recurso específico, causando uma mudança de estado do recurso. O put seria algo como inserir, né? Substitui todas as representações atuais do recurso, do destino, pela carga de dados da requisição. E o delete, que remove um recurso específico. Aqui nós temos um exemplo simples do método get, no qual ele está solicitando a representação do que está sendo apontada na URI. E além disso, a gente pode adicionar algumas outras funções para essa nossa solicitação, que eu deixei aqui como exemplo, que é a versão do protocolo. Eu deixei aqui uma observação, que a API por padrão sempre vai usar o mais recente, que no caso é o HTTP/2. Mas também a gente tem o 1.1 e o 0.8, se eu não me engano. Mas por padrão ela sempre vai usar o HTTP/2. E a gente define qual o HTTP vai ser usado por esse método aqui, ó, .version. E aqui a versão dele, no caso. Bom, assim como eu comentei anteriormente, agora entra a parte o que a gente vai querer ver dessa URL. Com essa linha de código aqui, esse request que a gente está fazendo, no caso embora esteja aparecendo dois blocos de código aí, os dois fazem a mesma coisa, são duas maneiras de fazer só. Bom, com essa linha de código, embora esteja aparecendo dois blocos de código diferentes, esses dois eles fazem as mesmas funções, né? O que ele está fazendo? Ele faz uma solicitação usando o método headers. Esse método headers ele pode ser dividido tanto com pares de valor de chave ou como dois métodos header com valor de chave único. Assim você consegue determinar, pegar somente o cabeçalho do URL que você está vendo. E agora, como nosso último método útil que pode ajudar a gente nessa solicitação aí que a gente está fazendo na URL, a gente tem o tempo que a gente quer esperar por uma resposta. A gente consegue, a partir desse método aí, a gente consegue definir a quantidade de tempo que a gente quer esperar por uma resposta. E se caso ele não conseguir, se caso bater o limite, igual por exemplo a gente colocou 10 segundos ali, passou de 10 segundos, o que vai acontecer? A gente joga uma exception, uma HTTP timeout exception. E aí o tempo ele é definido como infinito, né? Ele meio que é igual quando você vai tentar abrir uma página e aí tá sem internet. O que acontece? Ela fica tentando até aparecer o erro. Aí esse erro, no caso, teria que ser programado, tal. Eu não estarei programando ele agora, só estou mostrando essa função. E com isso a gente já consegue finalizar todo esse pacote do que a API tem para oferecer para a gente. Bom, e com isso eu finalizo por aqui. Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui, até o final. Eu peço perdão por não ter apresentado esse conteúdo numa IDE. Acontece que meu computador não estava rodando JDK de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, deixa seu feedback aí. 6/10, tamo junto. É nóis. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Introdução, né? Que fala. Meu nome é Lucas Viana. Putz. Não sei se essa bota tá gravando. Tá gravando? Alô, alô, teste. Porque a vizinha começou a gritar logo agora, tá? Ei, delicinha.
E agora tem coisa batendo também. Ai, ai. Vai tá gravando?